O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Como vocês já devem ter percebido aqui, eu gosto muito de intercalar algumas análises conjunturais, né, alguns fatos que acontecem na economia internacional com uma forma de pensar, de estruturar o pensamento e como que a gente sobe numa espécie de prancha científica. Péssima essa analogia, eu sei, mas enfim, é o movimento de férias ainda. E atravessa as nossas análises a partir de uma alternância entre a técnica, o método científico e a ingenuidade de não nos percebermos, muitas vezes, ideológicos. E parte dessa construção de raciocínio vem muito de uma matéria que eu amo lecionar, que é a história do pensamento econômico, que quando você faz essa trajetória ao longo da história, né, da ciência econômica, a gente percebe que é muito difícil dissociar o que é a análise dos fatos, o teste da teoria, a aplicabilidade da teoria, e o que é, na verdade, um endosso de uma filosofia que ancora o pensamento. Então, se a gente tenta sair, né, da vivência econômica e analisar a economia, é muito nítido que ali desde o século XIX, né, final do século XVIII, século XIX, a predominância de uma interpretação do Adam Smith junto com o utilitarismo, especialmente do Bentham, né? O Stuart Mill ainda tentou dar uma salvada, mas, enfim, nem tanto. De alguma forma modula, né? E coloca a gente ali numa lente analítica que é muito difícil a gente não entender a análise da economia sem ser através do prisma, não sei nem se prisma, né, seria o mais adequado, mas através de uma leitura muito egoísta das ações dos indivíduos. E que a competição seria a justificativa para não só as nossas decisões individuais, mas também para as nossas ações coletivas, a constituição das nossas instituições, a forma pela qual a gente se organiza socialmente e, com isso, a gente acaba, de alguma forma, justificando e entendendo que a vida só é possível se é baseada nessa intensa competição, nessa intensa busca pela maximização individual do prazer, a minimização da dor e, portanto, a ideia de que temos vencedores e perdedores. Assim, obviamente, né, isso é um reducionismo, obviamente, aqui no nosso próprio espaço a gente já, de alguma forma, tentou superar e fazer outras análises, mas o tempo da evolução do pensamento, ou o tempo da sistematização do pensamento, nem sempre converge com a velocidade dos nossos desejos de mudança. Então, a gente acaba ainda, né, avançando assim, quase que horizontalmente para fechar uma teoria que se pretenda explicar o tempo que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, tem umas surpresas interessantes que a gente percebe que muito do que a gente entende como uma análise ampla é, na verdade, uma leitura e que não necessariamente, por ser dominante, ela é soberana e ela afasta outras possibilidades de interpretação da sociedade. E uma das coisas muito interessantes que tem acontecido na história do pensamento econômico, na evolução da história do pensamento econômico, mas não apenas, né, também em outras ciências
não só ciências sociais, mas ciências naturais, é que muito da nossa percepção de que a competição é, de alguma forma, o nosso modo de sobreviver, e isso explica tudo, explica o comportamento de todo mundo, explica o comportamento dos animais, explica, né, o comportamento dos indivíduos sozinhos ou em grupo, mas a cooperação ela vem surgindo aí, emergindo de uma literatura em vários ramos da ciência, inclusive na economia, como a forma da gente se organizar. E não só a cooperação, mas a coexistência entre a cooperação e a competição. Então, quando Smith estava escrevendo A Riqueza das Nações ou A Teoria dos Sentimentos Morais, tinha também uma escola na Itália que já falava sobre a cooperação. E é super interessante a gente observar essa emergência não por acaso, né? Não à toa, porque afinal de contas estamos falando mais ou menos do mesmo tempo em que essas escolas, a escocesa e a italiana, estavam escrevendo e estavam constituindo o que a gente vai entender como economia política e que depois vem a ser a economia, mas também uma ideia de que o mundo que se projeta possível para os humanos, é sempre bom lembrar isso, né? O mundo continua existindo e a gente que não vai ter condições de habitá-lo. O mundo que se projeta como possível para os humanos depende essencialmente de um regime de cooperação e depende essencialmente de revisitar não apenas os modelos econômicos ortodoxos, mas também a forma pela qual a gente quantifica e mede indicadores. Medir indicadores é quase um pleonasmo, né? Mas como que a gente mede o desempenho das nações através de outros parâmetros, através de parâmetros que não necessariamente sistematize e organize essa sociedade em indivíduos que se encerram neles mesmos, mas partícipes de uma sociedade em que são altamente dependentes e com uma necessidade de cooperação latente para a sua própria existência. Tal qual, e aí é uma das literaturas, né, que vem saindo de um campo específico para que a gente possa aproveitar nas ciências sociais e entender como que a gente replica isso para explicar os nossos comportamentos, como, por exemplo, na natureza, como as árvores elas são altamente cooperativas, como que elas intercambiam nutrientes de uma forma muito veloz, adequadas às necessidades das árvores, né? Então, tem uma historinha super interessante num livro, que é quando uma árvore está morrendo, ela é como se ela jogasse a herança dos nutrientes dela mais rápido para as outras árvores, justamente para que ela não extraia nutrientes para um destino, né, inexorável, que ela vai morrer, né, de outras árvores. Então, o que ela faz? Ao invés de ela extrair e prejudicar as outras, ela transfere. Então, assim, toda essa percepção de literatura, ela, de alguma forma, vem contribuindo para que a gente possa ler a nossa sociedade, os nossos modelos também através dessa linguagem, dessa percepção e dessa forma de existir no mundo. E aí, assim, obviamente, fiz quase que uma digressão, né, sobre a história do pensamento econômico, não à toa, convergindo com esse diagnóstico mais amplo, sistêmico, né, uma coisa mais analítica, mas quando a gente abre o noticiário local, digamos assim, local não, oh meu Deus, me faltou a palavra aqui, né? O que está acontecendo no momento, o que a gente percebe é assim, a América Latina recebe não sei quantos investimentos, a discussão do meio ambiente não pode deixar o Brasil de lado, outros países a América Latina recebe investimentos estrangeiros diretos e não remete, né? Assim, essa é uma das matérias que saiu essa semana. E, obviamente, não é pelos belos olhos dos países daqui, né, do lado de cá,
da linha do Equador é que, obviamente eu estou falando, né, basicamente hemisfério sul, por óbvio, mas não é por isso, né, que a gente está, de alguma forma, recebendo aí mais investimentos, havendo muito, entre aspas, uma permissão de não remissão, de não envio de renda líquida para outros países, mas porque, obviamente, há um maior interesse no momento de que as possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, elas utilizem recursos aqui existentes para que a gente possa, de alguma forma, pensar em sobreviver. E saindo da estrutura, indo para a conjuntura e voltando para a estrutura, eu acho que uma das coisas interessantes é a gente pensar como daqui a 300 anos, né, como hoje nós aqui estamos lutando para sair de uma perspectiva, de um parâmetro, de um paradigma de competição, de indivíduo que se encerra nele mesmo e tentando ver o mundo de uma outra forma para que a gente possa garantir a nossa existência. Se as coisas se mantiverem, se a gente aqui como sociedade se mantiver, uma possível elucubração como as gerações daqui a 300 anos vão pensar o mundo se de fato existirem ou reexistirem, né, a partir de um outro paradigma, a partir de um paradigma nessa forma mais cooperativa e se entendendo menos unicelular. Enfim, pessoal, espero que estejam todos bem, que tenham um ótimo final de semana. Para quem estiver estudando, bom retorno às aulas. Para quem estiver de férias, bom retorno ao trabalho. Para quem não estiver de nada, um ótimo final de semana e até semana que vem. Beijos!